Pessoal, então voltando a falar sobre os episódios relacionados às escolas do século XVIII, Muth, mas eu lembro de um fato lembro daquele atacante amoroso, lembra do Flamengo? Jogou no Flamengo amoroso, todo mundo gostava dele, amoroso. Eu lembro do francês aqui, Amoros, e o alemão, né? Spies, com as suas contribuições, né, ligadas também à fisiologia, os campos fisiologistas, Deme, o Marey, médicos como Tizier, né, e ainda professor de música como Dalcluse, J. Dalcluse. Então, quando falamos de contribuições, inclusões, surgida na Alemanha, na escola da ginástica de Turvereine, no século XIX, Langlet, 1970, coloca essa educação física ministrada numa escola importante, o Amoroso, que fez destaque, né, em relações como um atacante na época. A palavra namoro, amoroso, nos coloca a palavra amora, que também vai destacar Moreira. Se você olhar o dicionário Moreira, para falarmos sobre o Moreira, da Força Aérea Naval, o Moreira, né? Das suas grades curriculares aí em 2003. Ok? Então, quando falamos sobre alguns fatos, a ciência biológica, a própria etimologia das palavras virou tipo uma biologia, uma biogênese tão grande que são métodos compostos que relacionam as demandas científicas. Ok? Então, Pássaro, já falar de base, Pássaro, subsídios. Base fala de que? Estrutura, fundamento, rudimentares. Não algo rústico, embora a própria maneira rústica pode ser campos equivalentes importantes para haver debates que venham a extrapolar não a exclusão, mas uma inclusão diante de autoridades e conhecimento e reconhecimentos biológicos. Então, quando falamos sobre base, vamos do Basildon, né, de 1723 a 1709, que eu já fiz um feedback. Então, é lógico que a própria educação física ela não sabe que ela tem uma base, uma estrutura ligada aos campos tributários, ou seja, estado físico, estado, ou seja, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Você é pessoa física, pessoa jurídica, que nós somos uma pessoa física, né? Somos seres humanos nesse aspecto tributário. E a pessoa jurídica, nós temos esse espaço ligado ao discurso, mesmo que seja esquerda, desde campo de canhotos, que nós estamos participantes dessa eleição, canhotos, nos colocam uma maneira no Brasil, um marco histórico, situacional, educacional, ligada à lateralidade e à dominância e à consciência de um Estado novo. O que é novo já é algo que vamos aprender, né? Que o que você fez de novo já foi novo, o que já foi novo já é algo de novidade, criativa e exclusiva que você vai falar. Uma vírgula já é uma criticidade que você já expôs, outra tese que vem apontar uma autonomia periférica relacionado aos estatutos. Estatutos falam de estados, estatutos falam de conjunto, estatutos falam de leis, estatutos falam de quê? Climas, campos, que venham relacionar os meios sistêmicos científicos de conhecimento e reconhecimento, que venha imprimir uma identidade em canais digitais. Hoje,
Nesses termos curriculares eu coloco palavras que venham a outorgar uma liberdade e uma autoridade para nós pesquisarmos na nossa crise epistêmica, desde décadas e décadas, desde decretos e decretos de leis que possam sucumbir ou possa também fazer uma apologia à morte ou à vida. Quero colocar em rol aqui, ou em prol de guerras que houve, ou seja, Confederação Mineira, Tiradentes, ou seja, Euclides Cunha também, que faz parte da história dos pareceres da educação física, Alencar, Castro, ou seja, não é para castrar, mas alguns autores, né, que venham ser participantes da Constituição desde 40 anos, Constituição de 88, ou seja, José de Alencar. Eles são fatores, o José já nos coloca maneiras que são inevitáveis, que vêm a destacar guerras e guerras e guerras, mas fica a primeira guerra, guerras e guerras e guerras, mas segunda guerra, guerras, guerras e guerras, mas a terceira guerra fica tipo um ponto com vírgula, ou seja, uma pause em intervalos e guerras, mas não fica um marco histórico da terceira guerra. A terceira guerra fica um tipo de quê? De um slogan, uma propaganda, ou seja, não amedrontar o próprio povo, porque a terceira guerra já passou, quarta guerra, quinta guerra, ou seja, por aí vai nessa estrada, nessa avenida chamado ser humano, ok? Ligado a essas pesquisas, ligado à própria motricidade humana e a instituição escolar. Alguns buscam a instituição escolar, como eu já falei, citei o maiorismo, ou seja, de alguns autores que eles começam a destacar, o quê? O maiorismo é aproveitar essa instituição escolar, já abrangir como um campo de um delinquente louco, ligado a alguns autores, para, ou seja, estreitar situações em tijolos e paredes, que eles possam acampar nessa teia social. E muitas vezes o maioísmo ou paupismo estão destacados, uma aliança em destaque de alguns poliglotas que relacionam o Senado, a República, a monarquia, e que há essa aliança que relacionam, ou seja, essa alocociência, o campo aloquente, que é o quê? O campo alocativo é o campo periférico, que está relacionado e inserido à realidade social, histórica, materialista, que vai relacionar e vamos aproveitar como pesquisa. E como nós aproveitamos como pesquisa, fica o quê? Fica tipo não um cabo, ou seja, o cobre, que é importante para as questões que relacionam algumas maneiras para relacionar. Será que é o cobre ou a própria prata? Ok? Então são fatores que venham a relacionar a nossa vida diária. Como o cobre, a prata, o ouro, ou seja, e outros recipientes são importantes para a reciclagem. Ok? Então, nos coloca fatores importantes nessas finalidades, como eu falei, o chuveiro elétrico. Alguns falam que nós somos um país, muitas vezes, que não tem uma educação inclusiva. Mas, Santos Dumont, né? Ou seja, o avião. Gente, o avião, o Moreira aí que eu falei, o Amoroso, também fez destaque. A Amora, também tem um destaque muito grande. Olhamos algumas histórias de alguns homens, olha só, o Rui Barbosa. Sei que tem todo respeito, o Aleijadinho, o campo da inteligência pintórica. O Aleijadinho é muito conhecido lá fora, nas pinturas. Então são questões que nós temos que olhar, a motricidade humana, o reconhecimento e essas ordens relacionam uma intencionalidade analítica, uma intencionalidade reflexiva e uma intencionalidade identificável, que relaciona o que? O campo de criteriorizar. Não hipotetizar? Vamos hipotetizar? Vamos criteriorizar. Eu respeito o juiz que falou isso.
nós vamos criteriorizar, vamos ter critérios, discernimento relacionado à esquerda e direita.